No vídeo de hoje a gente vai prestar homenagens a dois aniversariantes do dia. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais vídeo para vocês, mais vídeo aqui pro canal. Como eu mencionei na chamada, hoje, no primeiro vídeo do ano, a gente vai falar de dois aniversariantes. Como sempre faço, respeitando a ordem cronológica dos fatos. Vamos falar de Michael Stipe, sim, ele mesmo. Vocalista, letrista, líder da banda R.E.M., que nasceu no dia 4 de janeiro de 1960. Portanto, completa hoje 63 anos. Michael, que antes de fazer sucesso com o R.E.M., chegou a cursar faculdade na Geórgia, onde fazia fotografia. Michael Stipe chegou a participar de uma banda chamada Gangster, onde ele era conhecido como Michael Valentine. Mas quando ele conheceu Peter Burke, que era o funcionário de uma loja de discos que ele frequentava, os dois interagiram, viraram amigos rapidamente, porque tinham o mesmo interesse em comum. Então eles resolveram montar a banda, onde chamaram de R.E.M. O R.E.M. foi responsável diretamente por influenciar muitas bandas dos anos 90 em se tratando de rock alternativo, principalmente o Radiohead. Diz a história que o significado do nome R.E.M. seria Rapid Eyes Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Embora Michael Stipe tenha dito algumas vezes que escolheu o nome no dicionário de forma aleatória. Depois de um EP que teve boa repercussão, a banda acaba assinando um contrato de gravação. E o primeiro disco, Murmur, saiu lá em 83. Disco tão importante, tão marcante para a cena alternativa, que a revista Rolling Stone chegou a nomeá-lo como disco do ano, superando o U2, que tinha lançado um ótimo disco, War, e principalmente superando o Thriller do Michael Jackson, o disco mais vendido da história da música. Vale ressaltar que desde o início da carreira, Michael Stipe sempre foi um cantor muito engajado, nas questões políticas e sociais. E dizem que ele tinha um jeito peculiar de cantar, rangendo os dentes. E não só isso, tamanho foi o sucesso do disco de estreia, que foi a primeira vez em que a banda saiu dos Estados Unidos para fazer show na Europa. Em 91 veio a consagração definitiva da banda, porque eles lançam seu sétimo disco de estúdio, Out of Time, que trouxe os dois maiores sucessos da discografia do R.E.M. A música Shine Happy People, que especialistas dizem que é a música que destoa um pouco da proposta do disco, apesar de ter feito muito sucesso, e a música Lose My Religion, que talvez seja o maior sucesso de toda a discografia da banda. Como eu mencionei a respeito do engajamento político do Michael Stipe, para a gente ter uma ideia, durante a campanha presidencial, ele chegou a dizer algumas vezes que se houvesse fraude, caso Barack Obama não fosse eleito presidente americano, ele pegaria suas malas e deixaria os Estados Unidos. A banda gravou seu último disco em 2011, então eles resolveram encerrar suas atividades. Michael Stipe chegou a dizer que sempre quis ser famoso, sempre quis fazer sucesso com o R.E.M. Mas a partir do momento que a banda decidiu se aposentar, ele não tem sentido falta, Disse que agora ele pode andar tranquilamente pelas ruas, andar de metrô, e as pessoas olham para ele ali e enxergam apenas o velhinho de 60 anos. Ele disse que já não sabia mais como era andar na rua tranquilamente, Então, disse que esse é o lado bom do anonimato. Agora a gente vai falar de Júlio César Barbosa. Sim, ele mesmo, Júlio Hazek, que nasceu no dia 4 de janeiro de 1968. Júlio Hazek, como você sabe, foi tecladista dos Mamonas Assassinas. Amigo inseparável, Didinho e um dos principais letristas do grupo. Júlio, que desde a sua infância era tido como um pequeno gênio. Com 4 anos aprendeu a ler e escrever sozinho em casa.
Na escola era um dos primeiros a terminar suas lições e não tinha dificuldade nenhuma em fazer qualquer tipo de exercício. Júlio, que apesar de ter feito sucesso, né, com os Mamonas, desde pequeno ele sempre teve contato com a música, mas era muito fã da música sertaneja de raiz, sim, principalmente Pinho Carreiro e Pardinho e o maior expoente do movimento. Estou falando da dupla Tunique e Tinoco. E aí, quando seu pai percebeu que Júlio tinha uma tendência para música sertaneja, estilo, aliás, que era preferido também de seu pai, Júlio acabou ganhando uma viola verde. Mas disse que ele não se deu bem com o instrumento, não conseguia tocar, tinha dificuldade. E aí, aos 9 anos, pediu para que seu pai lhe comprasse um teclado. E foi então que ele ganhou o teclado e descobriu sua verdadeira vocação. Então, a partir dos 9 anos, Júlio começou a estudar teclado. Diz a história que Júlio era devoto da Igreja Católica, onde chegou a dar aulas de catecismo para crianças de 6 a 10 anos de idade. E não faltava em uma missa sequer. Vale lembrar que antes de fazer parte dos Mamonas Assassinas, Júlio Hazek conheceu Juninho, né, que estudava com a sua irmã e por coincidência era primo do Dinho, que antes de formar os Mamonas tinha uma banda chamada Utopia, que era um conceito totalmente diferente dos Mamonas, né? Era letras mais engaixadas, mais sérias. E aí Júlio Hazek entrou na banda em 91, mas como road, porque a banda já tinha ali seus membros fixos. E foi só quando o tecladista saiu que o Júlio passou a fazer parte da banda oficialmente. E aí, como o Júlio já tinha algumas letras engraçadas que ele havia composto sozinho, Dinho gostou e os dois acabaram compondo, né, a maioria do repertório que depois veio fazer parte do primeiro disco, Mamonas Assassinas. Os Mamonas ganharam notoriedade, né, projeção nacional com esse disco, né? Claro, foi o único disco que a banda lançou, porque o resto da história você já sabe. Vale lembrar que depois que a banda sofreu um acidente, viralizou, né, um vídeo onde Júlio Hazek estava no cabeleireiro e disse que não se lembrava muito bem da história, mas era um sonho que ele teve onde parecia um avião caindo, né? Então, infelizmente, foi uma triste coincidência. Vale lembrar que Júlio era conhecido pelas suas letras e pelo seu jeito irreverente dos Mamonas, mas fora dos palcos ele era muito tímido e muito reservado. Era um membro da banda que não gostava muito de expor sua vida social. Pessoal, por hoje é só isso. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo para a gente homenagear dois ícones da música. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu vou ler um poema que provavelmente se chame Tempo, apesar de não ter nome, mas é de autoria de Júlio Hazek. Abre aspas. Tempo, devoras o que construo, levas o que possuo. Anda a meu favor, anda. Sei que tu sabes o final, abrevia minha saga. Tempo, de mim não levarás nada, só a mim levarás. Fecha aspas.